Olá e seja muito bem-vindo ao Palavra Viva Online. Que alegria ter você conosco em mais um momento de profunda reflexão e uma verdade que, quando compreendida, tem o poder de mudar a sua vida para sempre. Você já parou para pensar no que faria se tivesse mais 10, 20 ou até 30 anos de vida saudável, além do que esperava? E, mais profundamente, já considerou que talvez o mundo em que você vive, os encontros, os desencontros, o dinheiro que entra, os relacionamentos que acabam, as doenças que surgem, as oportunidades que somem, não seja uma simples consequência de fatores externos? E se tudo isso fosse, na verdade, um reflexo direto do que está acontecendo dentro de você? Essa é uma verdade que atravessa os séculos, que ecoa desde os escritos sagrados até os estudos mais modernos da mente humana. Provérbios 23:7 nos diz de forma inequívoca: assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Isso não é apenas poesia ou uma bela metáfora. É uma descrição exata da realidade. A nossa interior moldando a nossa exterior. Joseph Murphy, autor do clássico O Poder do Subconsciente, dedicou sua vida a explicar como esse roteiro silencioso, escrito dentro de nós, que ele chama de subconsciente, funciona. É um campo fértil que aceita todas as sementes que você planta. Palavras, emoções, crenças, medos e expectativas. Tudo o que você repete com fé ou com temor, cresce. E cresce em silêncio, até tomar forma, até virar realidade. Você pode nem perceber, mas o tempo todo está escrevendo o script do seu futuro com as imagens que alimenta, com as frases que repete, com o que acredita ser possível ou não para a sua vida. E o mais perigoso é que o subconsciente não julga, não questiona, não filtra. Ele apenas obedece. É por isso que tantas pessoas passam anos acreditando que não nasceram para prosperar ou que a vida é sinônimo de sofrimento. E tudo o que vem ao redor parece comprovar exatamente isso. Não é coincidência, é programação. Repare nisso por um instante. Quantas vezes você já repetiu mentalmente frases como: isso é impossível para mim, eu não dou sorte, sempre acontece comigo. Talvez nem perceba mais, talvez já tenha virado automático. Mas são exatamente essas palavras que se transformam em experiências concretas, como se o universo dissesse: se é isso que você acredita, então que assim seja. Agora pare um momento e observe seus próprios pensamentos. Quais ideias têm sido recorrentes na sua mente? O que você tem afirmado em silêncio sobre sua vida, sobre seu valor, sobre o que merece ou não merece? Se quiser, escreva aqui nos comentários uma frase que você percebeu que tem repetido sem perceber. Às vezes, só o ato de trazer isso à luz já inicia a transformação. Mas o mais poderoso é entender que, da mesma forma que você programou, você pode reprogramar. Joseph Murphy ensina que o subconsciente responde com mais força quando a mensagem vem carregada de emoção e fé. Ele funciona como uma terra fértil que não escolhe a semente. Planta o que você jogar ali. Por isso, a repetição de frases poderosas, a prática da gratidão, a visualização e a oração não são rituais vazios. São códigos de reescrita interna. A mente subconsciente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você visualiza com fé, seu cérebro entende como verdade. E se aquilo é verdade dentro, o subconsciente começa a movimentar as engrenagens invisíveis para que se manifeste fora. Mas atenção, isso não é mágica. É mente aplicada, com propósito. É fé aliada à ação. É intencionalidade. É você tomando o controle daquilo que antes estava operando no piloto automático. Murphy nos lembra que muitas vezes oramos, mas sem fé real. Repetimos palavras sem conectar à emoção certa. E o subconsciente, que é movido por vibração, por sentimento, não responde ao que dizemos da boca para fora, mas ao que sentimos lá no fundo. Por isso, antes de pedir por bênçãos, precisamos primeiro remover as barreiras internas. As dúvidas, as crenças herdadas, os medos camuflados. Não adianta pedir prosperidade acreditando no fundo que dinheiro é sujo. Não adianta pedir amor se você carrega a crença inconsciente de que será abandonado.
O subconsciente só manifesta o que está em alinhamento com a sua identidade interna. E talvez seja esse o maior ensinamento desta parte do caminho. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é definido pelo que acredita profundamente. Provérbios 23:7 já dizia: assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Essa não é uma frase bonita, é uma equação espiritual e psicológica. É o coração do seu destino. Então pare agora e reflita. O que você tem permitido crescer dentro de si? Quais histórias têm sido alimentadas no silêncio da sua mente? Quais sementes você tem regado todos os dias com medo, raiva ou esperança? Às vezes, a grande virada de chave na vida começa com uma simples decisão, a de pensar diferente. E essa decisão pode ser hoje. Se você sente que precisa trocar os pensamentos que te enfraquecem por palavras que te elevam, escreva agora mesmo uma afirmação poderosa nos comentários. Algo que represente a nova realidade que você quer criar. Algo como: meu subconsciente trabalha a meu favor. A abundância já está fluindo em minha direção. Eu sou guiado com sabedoria e coragem. O simples ato de escrever pode ser o primeiro passo para ativar o que estava adormecido. Porque quando a mente desperta, o universo responde. E é só o começo. Você já se perguntou por que repete certos comportamentos, mesmo sabendo que eles te afastam do que você quer? Talvez você tenha dito: eu não vou mais me sabotar. Mas quando percebe, está adiando o que é importante. Ou então, eu quero me relacionar com alguém que me respeite, mas continua atraindo o mesmo tipo de pessoa. A pergunta que fica é: por quê? A resposta está nas profundezas silenciosas da sua mente subconsciente. Desde que você nasceu, e até mesmo antes, sua mente foi sendo programada por palavras ouvidas na infância, por exemplos que viu em casa, por emoções não digeridas, por crenças sociais e religiosas. Tudo o que foi registrado em momentos de forte emoção, positiva ou negativa, ficou gravado. E hoje, sem que você perceba, essas gravações formam um mapa invisível que dirige sua vida. Joseph Murphy explica que o subconsciente é como um disco rígido que não apaga nada. Tudo é guardado, tudo é usado. Principalmente os registros que se repetiram muitas vezes com emoção. É por isso que alguém que cresceu ouvindo "dinheiro é difícil, homem nenhum presta", ou "você não é bom o bastante", pode até tentar mudar de vida, mas carrega um sistema interno programado para repetir escassez, rejeição e autossabotagem. Agora, pare por um instante, respire fundo e pense. Quais frases você ouvia com frequência na infância? Se quiser, escreva nos comentários. Uma delas, só de trazer isso à consciência, você já começa a enfraquecer esse comando. A verdade é que a mente subconsciente não tem senso de humor nem filtro. Ela aceita como verdade tudo o que é repetido com emoção. Ela não distingue o que é verdade do que é hábito. E por isso, ao longo da vida, vamos formando dentro de nós uma identidade oculta que, na maior parte do tempo, é diferente daquilo que dizemos querer conscientemente. Você pode dizer: quero prosperidade, mas, se no fundo você sente que não merece, seu subconsciente vai sabotar qualquer oportunidade. Você pode afirmar: quero ser feliz no amor, mas se carrega um medo profundo de ser rejeitado, vai acabar se afastando de quem poderia te amar de verdade. É como querer pilotar um carro com o pé no freio. Por isso, Joseph Murphy nos ensina que não adianta apenas querer. É preciso reprogramar, substituir as mensagens antigas por novas declarações, plantar palavras conscientes no lugar das crenças automáticas, com emoção, com intenção, com constância. E a Bíblia já dizia isso antes de qualquer estudo científico. Provérbios 4:23 afirma: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No contexto hebraico, coração era entendido como o centro da mente, o subconsciente. Ou seja, proteja a sua mente, porque é dela que nasce tudo. E como podemos fazer isso? Murphy sugere um processo simples, mas poderoso. Escolha uma afirmação clara, positiva e no presente. Por exemplo,
Sou digno de viver em abundância. O amor flui naturalmente para minha vida. Minha saúde é restaurada todos os dias. Repita essa afirmação ao acordar e antes de dormir. Esses são os momentos em que sua mente consciente está mais relaxada e o subconsciente mais receptivo. Visualize a cena como se já fosse real. Imagine-se vivendo aquilo, sentindo, agradecendo. Quanto mais emoção, mais profundo o registro. Agradeça como se já tivesse recebido. A gratidão é uma chave espiritual e subconsciente. Ela diz ao seu cérebro: isso já é verdade. Agora uma pergunta importante. Você já usou sua imaginação contra você? Já ficou revivendo cenas ruins, criando histórias negativas sobre o futuro, antecipando tragédias que nunca aconteceram? Se sim, então você já entendeu o poder que sua mente tem. Só precisa direcioná-lo com consciência. Escreva aqui nos comentários uma nova frase que você escolhe alimentar na sua mente a partir de hoje. Um novo código, uma nova raiz. Mesmo que pareça simples, mesmo que pareça pequeno, tudo começa com uma nova semente. E lembre-se, sua mente não quer provar o que é certo. Ela quer provar o que você acredita. Por isso, mais importante do que a realidade que você vive hoje é a crença que você decide plantar agora. O que você pensa no íntimo, você se torna. E o que você se torna, molda tudo o que te cerca. Você já reparou como certas pessoas parecem viver presas em um ciclo repetitivo? Sempre com os mesmos problemas, os mesmos conflitos, os mesmos resultados. Como se a vida fosse uma sala de espelhos, onde tudo retorna a partir de um único ponto: a mente. Isso não é coincidência, isso é a lei do espelho. O mundo externo não é uma entidade separada de você. Ele é um reflexo, um eco das imagens mentais que você abriga, das crenças que você carrega, das palavras que você sussurra quando ninguém mais está ouvindo. Joseph Murphy nos ensina que o subconsciente é como um projetor e a vida, uma tela. A imagem que você vê lá fora foi primeiro formada dentro. Seus relacionamentos, sua saúde, seu dinheiro, sua paz. Tudo isso responde à vibração contínua que emana do seu interior. Por isso, mudar a vida não começa trocando o emprego, mudando de cidade ou encerrando um relacionamento. Isso pode ajudar sim, mas se a raiz do padrão não for transformada, o cenário se repete. É como apagar a fumaça e deixar o fogo. Murphy conta a história de uma mulher que vivia atraindo parceiros abusivos. Ela culpava os homens, culpava o destino, até perceber que havia em si uma crença silenciosa de que não merecia ser amada. Quando ela reprogramou essa crença, os padrões mudaram, os espelhos quebraram e uma nova vida começou. Você já se perguntou que padrões têm se repetido na sua história? Quais acontecimentos parecem voltar com roupagens diferentes, mas a mesma essência? Se sentir à vontade, compartilhe um deles nos comentários. Às vezes, dar nome ao padrão é o primeiro passo para libertar-se dele. E essa é a chave. O que se repete do lado de fora está clamando por cura do lado de dentro. A Bíblia confirma essa lógica interna. Em Mateus 12:34, Jesus afirma: a boca fala do que está cheio o coração. Hoje sabemos que o coração, no sentido bíblico, representa o centro emocional, o subconsciente, ou seja, o que se manifesta externamente, seja em palavras ou ações, é fruto do que está acumulado no íntimo. Se você estiver cheio de raiva, carência ou culpa, é isso que vai transbordar. Mesmo que tente controlar, mesmo que use máscaras, porque o subconsciente sempre encontra uma forma de se manifestar. Mas aqui vem a boa notícia. O mesmo princípio que aprisiona, liberta. Se a vida imita a mente, então transformar a mente transforma a vida. Isso é fé. Fé como ação, como decisão, como reprogramação. Joseph Murphy ensina que o subconsciente responde melhor quando você associa palavra e imagem. Não basta repetir "sou próspero" sem sentir isso. É preciso ver, ouvir, tocar, envolver-se com a ideia. Você pode começar hoje. Feche os olhos por 1 minuto e imagine uma versão sua plena, curada, abundante.
Imagine essa versão caminhando com confiança, sorrindo com leveza, sendo reconhecida, amada, celebrada. Quanto mais você visualizar, mais sua mente aceita. E quanto mais ela aceita, mais sua realidade se ajusta. Você está disposto a tentar? Então, comece agora mesmo. Escreva nos comentários: eu escolho ver minha vida com novos olhos. Não subestime o poder de uma afirmação simples. Quando ela é sentida com verdade, o subconsciente registra, e onde há novo registro, há nova direção. O mundo ao seu redor está tentando te mostrar o que ainda precisa ser curado. E quando você cura, ele responde: não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, tudo muda com você. Mudar a mente consciente é fácil, é só decidir. Mas mudar o subconsciente, isso exige arte, estratégia, paciência e, acima de tudo, consistência. Muita gente diz: eu estou tentando mudar. Mas o subconsciente não muda por tentativa. Ele muda por imersão repetitiva. Por isso, Joseph Murphy nos alerta: o subconsciente responde a imagens claras, palavras carregadas de emoção e estados mentais relaxados. Essa é a linguagem que ele entende. Pense assim: sua mente consciente é como o jardineiro. Ela escolhe a semente, mas o subconsciente é o solo. É onde essa semente cresce e se multiplica. Agora, reflita. Que sementes você tem jogado no seu solo interior? São palavras de escassez, autocrítica, medo? Ou são afirmações de fé, de direção, de valor? A maioria das pessoas planta sem perceber. Elas dizem a si mesmas dia após dia: isso nunca vai dar certo, é difícil demais para mim. Sou azarado, minha vida é uma bagunça. E depois se perguntam por que a colheita dói. O subconsciente não questiona, ele aceita. Se você disser que é incapaz, ele encontrará formas de confirmar isso. Se repetir que é invisível, ele sabotará suas conexões sociais. Se declarar que não é bom o suficiente, ele te fará duvidar até dos seus próprios sonhos. Mas a reversão também é verdadeira. Comece a afirmar com intenção: sou digno, eu recebo com gratidão, eu sou um canal de crescimento. E sua mente começará a se adaptar a essa nova realidade. A Bíblia chama isso de renovar a mente. Em Romanos 12:2 está escrito: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar o entendimento é reprogramar o subconsciente. É alinhar pensamento, emoção e ação com aquilo que você deseja experimentar. Quer testar isso agora? Feche os olhos, respire fundo e declare silenciosamente: meu interior é fértil para as bênçãos que estão por vir. Repita isso com fé, com leveza, e sinta seu corpo relaxar. Esse é o estado ideal para que novas sementes floresçam. Murphy reforça que o estado de relaxamento é essencial. Antes de dormir, sua mente entra em ondas cerebrais mais lentas. E é aí que a reprogramação acontece mais fácil. Por isso, ao deitar-se hoje, em vez de pensar nos problemas do dia, repita uma afirmação positiva com convicção. Isso será como um código sendo inserido no sistema. Você pode dizer: meu dia termina em paz e minha noite prepara um futuro de luz. Ou: Deus está comigo e tudo coopera para o meu bem. Escolha palavras que toquem sua alma e repita. Repetição com sentimento é o código. E não guarde isso só para você. Compartilhe nos comentários qual frase você escolhe repetir esta semana. Quem sabe sua frase inspire alguém que está lutando em silêncio. Aliás, quantas vezes você já usou palavras contra você mesmo? Já se chamou de burro, feio, fraco, perdido? Se sim, já sabe o que precisa começar a fazer: reparar. Repare o estrago com amor. Repare com paciência. Repare com fé e com a certeza de que Deus também opera no invisível, assim como o subconsciente. O que está sendo refeito em você agora, talvez ninguém veja, mas você vai sentir, e depois o mundo verá. Você acredita em milagres? Talvez essa pergunta pareça abstrata demais, mas Joseph Murphy acreditava que todo milagre começa com uma reprogramação subconsciente, e se pensarmos bem,
Isso também é o que as Escrituras ensinam. Tudo é possível ao que crê. A fé verdadeira não é apenas um pensamento positivo. Ela é uma convicção profunda, instalada no mais íntimo da alma. E onde habita essa convicção? No subconsciente. Murphy relatava inúmeros casos de pessoas que curaram o corpo ao curar a mente. Doenças que médicos já haviam desenganado, vícios que pareciam inquebráveis, padrões destrutivos que duravam décadas. Tudo começou a mudar quando a pessoa mudou sua imagem interna. E isso não é mágica, é psicologia espiritual aplicada. Você já parou para pensar em quantas dores físicas têm raízes emocionais? Quantas doenças são o reflexo de culpas antigas, mágoas não digeridas, medo constante, baixa autoestima? A ciência já admite isso, mas a Bíblia já nos alertava muito antes. Provérbios 17:22 diz: "O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos." Coração alegre, espírito leve, mente em paz. Tudo isso nutre o corpo. Agora, imagine o que acontece quando, ao invés disso, o seu interior está cheio de culpa, ressentimento ou medo. Aos poucos, o corpo adoece. É por isso que Murphy insiste: antes de mudar o corpo, mude a mente. Antes de buscar fora, limpe por dentro. Talvez agora você esteja se perguntando: mas como ter fé quando tudo à minha volta me mostra o contrário? A resposta é simples, mas profunda. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para começar a ver. O subconsciente não age por lógica, ele age por convicção emocional repetida. Por isso, visualize sua cura. Imagine seu corpo leve, sua mente livre, sua alma renovada. Fale com Deus como se Ele já estivesse operando em você, porque Ele está. A fé ativa a ação. E se você sente que precisa de um ponto de partida, aqui vai. Escreva nos comentários com sinceridade: eu escolho me libertar da dor e abrir espaço para o milagre. Não se trata de mágica. Trata-se de alinhar seu sistema com aquilo que você deseja receber. Se sua mente estiver em guerra, seu corpo estará em conflito. Mas se sua mente entrar em harmonia, milagres se tornam rotina. Murphy nos conta de um homem com problemas cardíacos crônicos que, ao começar a repetir diariamente: cada célula do meu corpo vibra com saúde e equilíbrio, viu sua saúde ser restaurada em semanas. O segredo não foi a frase, foi a fé emocional que ele colocou em cada repetição. Você pode fazer o mesmo. Não espere a dor desaparecer para começar a falar palavras de cura. Fale agora. Declare agora. Afirme mesmo em lágrimas: meu corpo está ouvindo minha alma e ele ouvirá. Não subestime o poder do invisível. Deus se move onde os olhos não alcançam. E a cura, seja do corpo, da mente ou da vida, sempre começa no invisível. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é de verdade é moldado pelas ideias silenciosas que vivem dentro de você, muitas vezes sem que você sequer perceba. Essa é a essência do que Joseph Murphy ensina em O Poder do Subconsciente. Você se torna aquilo que acredita, não o que diz acreditar. Há uma diferença imensa entre repetir uma afirmação e vivê-la como verdade, entre querer prosperidade e sentir-se merecedor dela, entre pedir saúde e acreditar que o corpo tem inteligência divina para se curar, entre sonhar com uma vida livre e caminhar como se ela já estivesse acontecendo. Essa diferença está no subconsciente. O que está programado lá embaixo governa tudo aqui em cima. E por isso tantos continuam presos, porque lá no fundo ainda acreditam que não merecem, porque ainda carregam culpas passadas, porque foram ensinados a ver o dinheiro como pecado, o sucesso como arrogância, a felicidade como utopia. Mas a verdade é que o subconsciente pode ser reeducado, e a cada vez que você escreve uma nova frase, visualiza uma nova versão sua, age com mais fé do que medo, ele começa a responder. Jesus disse em João 8,32: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E essa verdade não é apenas teológica, é também interna. Quando você descobre a verdade sobre si mesmo, que foi criado para vencer, que há algo divino dentro de você,
que o passado não define o futuro, então você se liberta. Você para de viver como vítima. Você para de mendigar atenção, amor ou reconhecimento. Você se levanta. Você se reconstrói. Você se transforma. E sem perceber, o mundo muda com você. Não por mágica, mas por princípio. Pois a realidade responde a quem tem identidade. E quando você passa a se enxergar com clareza, o universo começa a te espelhar com respeito. É por isso que o maior investimento que você pode fazer não é em imóveis, criptomoedas ou cursos caros. É em você, na sua mente, na sua espiritualidade, no seu interior. Essa é a base. O resto é consequência. E se você chegou até aqui, eu te faço um convite. Escreva com coragem nos comentários. Eu escolho viver como quem já é livre. Não é só uma frase, é um decreto, um marco, um novo ponto de partida. Deixe que essas palavras ecoem além da tela. Permita que essa jornada que começou com fé termine com consciência. Você não está aqui à toa. E se algo nesse roteiro mexeu com você, talvez seja o sinal que estava esperando. Não deixe essa mensagem morrer dentro de você. Fale, escreva, compartilhe, pratique e, acima de tudo, acredite. Você tem em si o mesmo poder que transforma pensamentos em milagres, e a sua mente, reprogramada pela fé, guiada pela palavra, sustentada por decisões, é o solo onde Deus pode plantar um novo destino. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Só precisa dar o primeiro passo, porque o resto vem. Que esta mensagem possa abençoar ricamente a sua jornada. Se este conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no Palavra Viva Online para não perder nossos próximos vídeos e deixar um comentário abaixo compartilhando sua reflexão sobre qual afirmação você vai começar a usar hoje para reprogramar sua mente. E claro, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e que precisa ouvir esta palavra. Obrigado por sua companhia e até a próxima.